Olá, uma boa tarde. O programa Eclésia veio hoje até Fátima para conhecer por dentro a proposta dos silenciosos operários da Cruz, que querem colocar no centro a pessoa com deficiência e também os seus pais. Há 14 edições que esta semana de férias é uma certeza que congrega muitas pessoas aqui nesta casa até ao final de agosto, e este ano a proposta é Vem para o Meio. Irmã Marta Couto, obrigada por nos receber nesta casa. Que casa é esta dos silenciosos operários da Cruz? Esta casa tem por nome Centro Francisco e Jacinta Marto, que são dois dos nossos padroeiros da Associação dos Silenciosos Operários da Cruz, como disse. E é uma casa que tem muita história, muito da nossa espiritualidade está ligada àquilo que é a realidade de Fátima e, sobretudo, neste momento é uma casa que se destina ao acolhimento de pessoas, ao acolher pessoas que necessitem, pessoas que venham com necessidade de fazer algum tipo de retiro, algum descanso. Neste caso concreto, pessoas que vêm fazer férias, pais que vêm fazer férias, jovens com deficiência que vêm fazer férias, voluntários que vêm também fazer uma experiência de férias diferentes. Mas, sobretudo, é uma casa de espiritualidade. Uma casa de espiritualidade aberta a quem a procura e que nesta altura do ano é, durante uma semana, repetida em 5 turnos, um espaço de férias para pessoas com deficiência e para as suas famílias. Uma semana onde acontece a festa e também a partilha de vida entre pessoas tão diferentes, mas que se descobrem iguais. As pessoas com deficiência, antes de mais, e a primeira coisa que elas me ensinaram foi a simplicidade. Como é que nós, no meio de tantas coisas que nós temos, precisamos de tanta coisa, quando no fundo basta-nos um sorriso, basta-nos um toque, basta-nos um olhar, basta-nos um dizer, olha, eu estou aqui para ti, vamos nos sentar. E mostraram-me também uma coisa muito importante, que é, tantas vezes a palavra é algo supérfluo, é algo desnecessário. Porque muitos dos jovens com quem nós estamos são jovens que não falam, não é? Que é difícil a comunicação verbal. Mas se nós nos calamos exteriormente, interiormente também, mas antes de mais exteriormente, e olhamos para a pessoa e entramos neste contacto com a pessoa, apercebemos que a pessoa comunica connosco e diz-nos tanto mais e mostra-nos tanto mais, e nós depois também lhes mostramos. E há uma sensibilidade tão grande ao nível relacional destas pessoas. Podem não comunicar, mas percebem se tu não estás bem. Podem não comunicar, mas percebem se estás nervoso, se estás contente também. Porque têm uma sensibilidade diferente. Artude Ribeiro já perdeu a conta às semanas que passou na casa dos silenciosos operários da Cruz. Uma coisa é certa, sabe que ali tem muitos amigos. Outra já vinha há mais vezes. Já vem mais vezes. E porquê é que vem? Porquê é que gosta de vir? Porque me sinto aqui bem. Isto tem muita... Fazemos aqui muitas coisas. O que é que mais gosta de fazer aqui? Fazemos aqui muito. Como o seu colega viu, aquela parte que a gente fez foi espetacular. Gosta mais de cantar, de pintar, de passear, de conviver, de descansar? O que é que gosta mais de fazer aqui? Tudo, de tudo um pouco. E conhecer novos amigos também? Sim. Foi por isso que eu vim. Sempre atento e participativo, Artur Ribeiro partilha com Elsa Alexandre o conhecer os cantos à casa. Com 34 anos,
Elsa lamenta passar tanto tempo em sua casa e reconhece que, ao participar nas férias, dá descanso à sua mãe. Eu gosto de tudo, mas gosto mais da piscina. Quando a gente vai à piscina, que é só uma vez por ano, eu em casa não tenho nada de... Uma pessoa passa anos e anos em casa sem fazer nada. E, portanto, gosta mais de ir à piscina para nadar também? Sim, sim. Diverte-se mais nesse... Também é das festas que se faz, que a gente está aqui muito, brincamos muito e é bom para a nossa cabeça também aliviar um bocadinho. E como é tão bom, Elsa gostava que participassem mais pessoas. Espero que as pessoas que precisam, que os pais precisam de descansarem, que gostavam de vir. Que isto é muito bom para a gente comover, ter pessoas, conhecer pessoas novas. Eu tenho muitas pessoas que não conhecia, agora conheço por todo o mundo. Nestas semanas vive-se em família e constrói-se uma nova família. Nestes dias experimenta-se o diferente, mostra-se a fragilidade, mas percebe-se que a inclusão é possível. Estas semanas têm muito daquilo que é o lazer, mas têm tudo. Têm muito daquilo que é o cuidado, têm muito daquilo que é o estar, têm muito daquilo que são também as fases mais difíceis, porque temos que lidar com as crises dos nossos jovens, porque é uma semana, não é? Numa semana acontece muita coisa, não acontece só festa. E então aqui podemos devagarinho desconstruir, por exemplo, o porquê que aquele jovem está sempre a puxar os cabelos, ou porquê que o outro está sempre a gritar, ou porquê que o outro está sempre a deitar-se no chão. E não é só deixo de olhar de lado e passo a perceber, lá está aquilo que eu estava a falar, do não verbal. Isto diz algo mais. Isto diz que aquela pessoa precisa disto ou precisa daquilo. E então na rua, quando eu vir uma pessoa com deficiência a deitar-se no chão, a fazer uma crise de uma birra, digamos, se calhar vou perceber que aquilo não é uma birra, mas se calhar é uma crise, porque está muito barulho à sua volta e ele não está a conseguir gerir aquele barulho, ou porque está num ambiente desconhecido, e vou olhar de forma diferente. Eu acredito que estas férias ajudem também muito os voluntários a perceber esta realidade. Das 14 edições que os silenciosos operários da Cruz realizaram em parceria com o Santuário de Fátima, Carmo Coimbra esteve em 13. É servita em Fátima e está sempre disponível para estas semanas. Isto é uma experiência única. Muitas vezes tenho desafiado, por exemplo, eu tenho 35 sobrinhos, muitas vezes quero que eles também experimentem para dar lugar a mais novos, porque eu já estou com alguma idade, já não faço aqui tantos esforços, não é? Porque isto é preciso às vezes, mas acaba por ser quase, não digo viciante, mas eu como sou solteira também, não tenho filhos, tenho toda a disponibilidade do mundo nas minhas férias, que estou sempre, ponho a minha disponibilidade ao dispor do santuário e depois são as irmãs aqui que depois fazem uma seleção. Há sempre poucos voluntários e como é um voluntariado que ocupa uma semana, por exemplo, uma mãe de família se calhar não pode oferecer-se. Desde 2009 que reserva uma semana para estar na Casa dos Silenciosos Operários da Cruz, onde Carmo Coimbra afirma sentir-se feliz porque faz felizes os outros. Muitos deles passam a vida entre a instituição, onde estão durante o dia em atividades, e a família. Eles têm uma necessidade enorme de conhecer pessoas, de saírem, e aqui é uma alegria porque eles temos uma semana com atividades, não só lúdicas como espirituais. As pessoas com deficiência têm uma espiritualidade incrível, são extremamente religiosas, às vezes mesmo com pais que não são, vão com avós ou vêm na igreja, vêm na televisão. Pessoas que não conseguem falar, por exemplo, e chegam à capelinha e trauteiam aquelas músicas, coisas impressionantes. Eles aqui também, eles muitas vezes têm as suas limitações, mas depois desenvolvem outras capacidades que nós à partida não vemos. Cristina, está bem assim? Tá bom? Tu me dá não? Queres que força? Achas que já está bom? Não foi o desconhecido que levou Inês Nunes à Casa dos Silenciosos Operários da Cruz. Foi antes o sentir que a sua vocação passa por estar com as pessoas com necessidades especiais.
Tenho um primo com necessidades educativas especiais, desde pequenina que lido com pessoas com deficiência e como é uma área que me chama muito a atenção, eu lancei-me ao desafio de tirar uma semaninha das minhas férias e assim, é mesmo isto que eu quero, não só para cuidar deles, mas também como para pensar um pouco em mim e nas minhas capacidades. A estudante de Educação Social chegou a Fátima com uma colega para ser voluntária. Durante uma semana, partilham-se momentos e juntos ultrapassam-se receios. Já trazia assim alguns conhecimentos de certas ciências que existem, o que trazia no meu coração vontade e coragem para ingressar neste desafio. Muita vontade mesmo. Vinhas com algum receio do que é que se ia passar esta semana? Um bocadinho receosa, tinha medo de, se calhar, ser mal interpretada em certas situações, mas nada disso tem acontecido. De Setúbal, Adriana Abreu chegou a Fátima para ser voluntária. Foi tudo assim de uma forma um pouco caricata, porque eu estava nas redes sociais a dar scroll e de repente surge a promoção desta atividade, Vem para o Meio pelo Santuário de Fátima. E de facto eu comecei a ver os horários, portanto as datas das atividades e pensei, por que não? Porque não dispor de uma semana das minhas férias para o serviço? E então foi assim, demorei mais ou menos 2 minutos a decidir que vinha. Por certo, levou mais tempo a decidir estudar medicina, uma formação que acredita a vai ajudar a cuidar das pessoas. Um dos grandes desafios do Evangelho é sabermos caminhar ao lado, como Jesus fazia, que não caminhava de cima, não olhava de cima para baixo, mas procurava sempre nivelar-se com os seus. E penso que esta é precisamente uma alternativa, uma hipótese para fazermos isto também nos nossos dias, para sermos um bocadinho Jesus para estas pessoas e permitir que estas pessoas também sejam Jesus para nós. Com 22 anos, a futura médica experimenta o que significa ser voluntária e descobre mais sobre si e sobre os outros. Vou descobrindo uma grande necessidade de amar e ser amados, e que dom maior do que esse, não é? Também a necessidade de partilhar, de contar histórias. Ainda há pouco estava sentada no salão e um jovem perguntou-me se eu gostava de anedotas e começou a contar-me anedotas. E depois eu também contei umas de volta, que eu também gosto. E então foi assim uma partilha engraçada, isto de partilhar a alegria, partilhar também a sua natureza, não excluindo nada àquilo que ela é, nem acrescentando nada, sendo somente aquilo que são. Grande parte dos voluntários deste ano são muito jovens, estão na casa dos 20 e poucos, acho que é mesmo 20 e poucos. Portanto, isto diz-nos muito também sobre a necessidade, a vontade, o querer destes jovens de dar um pouco de si, ou de dar mais de si, se calhar também no sentido de se conhecerem a si mesmos, de explorarem também os seus limites e as suas capacidades, mas acima de tudo o dar mais. Que realidade das famílias é que vos chega? Chega-nos sobretudo, por um lado, o sofrimento destas famílias pela solidão, porque vivem muita solidão e neste momento concreto pós-Covid percebemos-nos muito da solidão destas famílias. Estas mães são especialistas do amor, porque por muito que elas recebem, claro que recebem, e nós acreditamos muito que recebem, mas é um amor de uma abnegação tão grande. É claro que uma mãe nunca pensa isto, não é? Mas quer dizer, uma mãe sabe que hoje cuida do filho e acredita que amanhã o filho cuidará dela. Mas estas mães sabem que o filho nunca poderá ter condições para cuidar dela, não é? O filho há de ser dependente dela toda a vida. E eu hei de ter que estar sempre ali com ele e a dar tudo e mais alguma coisa, o que tenho e o que eu não tenho, para este filho. E fazem-no com um amor tão grande que o único amor que eu consigo identificar idêntico é o amor de Cristo na cruz. Ali eu vejo nestas mães, nestas caras, neste dar-se, este Cristo que morreu na cruz por amor a nós. As famílias de facto chegam de diferentes contextos, com diferentes realidades e aqui sentem que são acolhidas e escutadas. Maria José Silva veio da Trofa acompanhar a filha Ana, hoje com 35 anos. Quando eu cheguei aqui,
deparei-me com um mundo diferente, que não é lá fora. Isto é a realidade, que as pessoas, por vezes lá fora, não vemos isto porque uns escondem, porque eu acho que as pessoas escondem porque têm vergonha do que possa o vizinho dizer. Ficou doente em 2009 com uma ruptura de aneurisma. Até aí, Ana era uma pessoa saudável, que estudou fisioterapia até ao dia em que teve uma forte dor de cabeça. Alguém muito chegado à minha família, da minha família, me disse, aquela primeira semana foi muito difícil, muito complicado. E disse também, ficar assim, né? Ela estava ali como um vegetal. E tudo isso os médicos me diziam que poderia acontecer. E eu disse, eu não posso mandar matar a minha filha. As semanas de férias são para Maria José e a sua filha Ana um tempo de forte cumplicidade e até de melhoria no seu estado de saúde, porque o convívio faz bem. Eu gosto, pela diferença, como já lhe disse, e ela ficou a gostar muito, muito. Ela ultimamente, como anda pior, que até já lhe mudei uma medicação, ela não queria comer à mesa. Tenho lá uma mesa pequena, ela sentava-se no sofá, punhamos à altura e era onde ela comia, e levanta, sente e levanta, e ali está a mesa, tortinha e tal, mas tem estado. O que é que ela mais gosta aqui nesta semana? Que ela lhe verbaliza, que a Maria José, enquanto mãe, percebe? O que é que ela mais gosta? Ela gosta de tudo, do convívio, dói-lhe a cabeça, mas se começam a cantar, se começam a bater palmas, a dor passa. Ou passa, ou fica lá, mas ela gosta mesmo, é mesmo portanto, eu que não, se não gostasse, eu vinha, que deixá-la só jamais, pelo prazer, pela vida que isto lhe dá. Pela primeira vez, a pequena Leonor participa nas férias, mas não vem só. Com 3 anos, vem acompanhada dos seus pais e do irmão Afonso, com 11 anos. Durante o parto, a Leonor foi privada de oxigênio, o que lhe provocou 100% de incapacidade. A mãe diz mesmo que não era suposto a Leonor estar cá hoje. A Leonor sorri, a Leonor, nós estamos convencidos que nos vai conhecendo, a Leonor segue o olhar, a Leonor come pela boca, nunca esteve ventilada, não tem tido infecções respiratórias. Portanto, a nossa grande luta, além da reabilitação, é a qualidade de vida. É importante que ela tenha qualidade de vida. E optamos, quando soubemos que fomos selecionados para esta semana, optamos por vir em família como refúgio, para que as pessoas não julguem por nós precisarmos de assentar os pés no chão e descansar um bocadinho, sentir que temos vida, porque é muito importante nós termos aos 4 sem termos que pensar em plástico, em terapias, em consultas, em medicações e onde vamos arranjar o dinheiro para. O novo mundo em que a família Fernandes mergulhou exigiu uma grande adaptação e, continuamente, um esforço financeiro que os obriga a um projeto paralelo. Sem muitas expectativas, vivemos um caminho e esta passagem por cá é importante também pela partilha de outros pais, de outras realidades. Pronto, no início foi um bocadinho complicada a adaptação do Afonso, porque ele ainda vive o mundo, ele respeita muito a irmã e aceita as necessidades da irmã, mas não admite que sejam discriminados, não admite que sejam postos de lado. Fica muito ofendido quando sabe, por exemplo, que a Leonor não tem um lugar na escola, que não querem colocar uma assistente para a Leonor estar na escola. Isso para nós é impensável, porque a Leonor precisa de uma pessoa sempre. Eu dedico-me à Leonor, aliás, eu costumo dizer que não é a Leonor que depende de mim, eu dependo das necessidades da Leonor. Nesta semana, a família Fernandes sente que encontrou outros com quem fazer o caminho. A deficiência não é um rótulo. Não podemos ver a deficiência como uma carga negativa, não, nós somos seres humanos, o Afonso não deixa de ser filho, eu não deixo de ser mulher, eu não deixo de ser mãe, claro que me foquei muito no mãe da Leonor, mas também é importante eu sentir-me Rita, porque a partir do momento em que nós deixamos o trabalho, em que estamos de baixa, a receber do Estado
aquilo que o Estado nos dá, não é? Nós ficamos sem identidade. Somos mãe da menina com deficiência. Junto do pai Nelson, do irmão Afonso e da mãe Ana Rita, a Leonor encontrou outro dos colos. Estas férias que nos estão a proporcionar, este descanso, não é? Que devia ser o descanso do cuidador, porque todas as pessoas têm férias, têm horas de descanso, nós não temos fins de semana, nós não temos férias, nós não temos um minuto de dar. O meu marido, para trabalhar, a Leonor fica comigo 24 horas por dia. Eu não posso ir cortar um cabelo, eu não posso ir ao supermercado, eu não posso ir fazer aquilo que as pessoas ditas com uma realidade normal fazem. Eu, para caminhar, eu não consigo dar uma caminhada. A Leonor não pode andar comigo a caminhar, eu não posso dar a mão à minha filha e dizer: Leonor, anda. É isso que muitas vezes é importante. Fala-se do estatuto do cuidador e do descanso do cuidador, mas onde é que existe? São perguntas que ficam. Num contexto partilhado e inclusivo, as perguntas teriam resposta. Mas, tantas vezes, a resposta encontra-se apenas no amor. É uma coisa que nos transcende. Ver o amor que estes pais têm por estes filhos é uma coisa completamente transcendente. E que transcende também por nestas questões do sofrimento que eles levam. Acho que se não fosse o amor que eles têm pelos filhos, não havia esta capacidade de aguentar, de suportar e de viver. É como aquele cordão umbilical que nunca foi cortado. O meu filho com deficiência é um cordão... Temos este cordão umbilical que nunca foi cortado. Estas pessoas jamais ficam esquecidas. Nunca encontramos todos os anos as mesmas. E sai daqui descansada, a Maria José? Saio e chego a casa com outra cara. Descansada mesmo, é verdade. São 14 edições das férias para pessoas com deficiência e para os seus pais que mostram que o esquecimento não é possível e que a inclusão é o caminho para todos. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.